Bom dia. Hoje a gente tem a mentoria com a Mi. Estou começando a nossa live de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre escritório, sobre processo de organização. A ideia da mentoria realmente é para que você consiga destravar. E hoje a mentoria vai ser com a Carla, eu vou compartilhar a tela com ela e a gente vai conversar um pouquinho para ver como a gente pode ajudar ela. Bom dia, Bom dia, tudo bem contigo? tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Agora eu posso te dizer um prazer em te conhecer, porque até então a gente só fala por mensagem, eu vejo você É verdade, publicando, né? Mas eu é não te verdade. conhecia. O prazer Legal. é meu. Ah, fico muito feliz. Que bom que tu estás aqui com a gente, Carla. Que E bom mesmo. eu queria te agradecer porque tirar teu tempo, né? E estar também disposta a estar exposta, né, às mídias digitais nunca é fácil. É Então, verdade. esse é o primeiro ato de coragem para te poder ter sucesso no teu escritório. Quando tu abrir teu Eu que escritório. agradeço, né? Quanto estudante, a gente fica assim meio perdidinho. Isso aí. E eu sei um pouquinho da tua história, porque um dia tu me contou no direct, né? Começou mais tarde na especialização, Isso. tô vendo um curso, né, focado para o design de interiores. Então eu digo que é coragem duas vezes, né? Porque depois de um tempo a gente voltar a estudar e não é fácil. A gente tem família, filhos, e a gente tem que dar conta, Netos, netos, né, que não tem. netos. Então a gente tem que dar conta de tudo isso. Então eu entendo, quero te parabenizar aqui, né, pessoalmente agora, porque é um ato realmente de coragem, depois de um tempo a gente voltar a estudar. Eu também agora estou nesse processo, estou me especializando em gestão de vendas mais ainda, porque a gente tomou uma proporção grande. Comecei a fazer um curso de inglês, porque eu não sabia falar inglês, não sei, né, falar inglês. Então, a gente também tem que se especializar para ir melhorando todo esse processo, né? Então, eu fico Uhum. feliz e assim, é um novo caminho. A gente tem que aprender. Assim como o design de interiores vai ser para vocês, né? Sim. E se tu quiser contar um pouquinho da tua história, que eu acho interessante para as pessoas conhecerem e entender um pouquinho de quem acompanha a gente e de quem está no mercado de trabalho e quem quer entrar no mercado de trabalho. Se puder abrir um pouquinho, assim, que tu puderes contar para a gente fica Sim. feliz. Eu me casei aos 17 anos e era um sonho fazer a faculdade, né? Mas a gente tem filhos, a gente casa, a gente tem outros projetos. Então esse sonho ele ficou guardadinho um bom tempo. E há 2 anos o meu marido falou, Carla, é agora, é a hora. E eu também já vinha, né, processando esse. Falei, bom, a hora é agora. Casada, com uma filha de 27 anos, um filho de 13 e uma neta de 6 anos. Eu falei, meu Deus, eu vou dar conta. Então, quando eu fiz a matrícula, eu falei, meu Deus, o que que eu arrumei para mim, né? Porque a gente se assusta, né? 28 anos sem estudar. Embora eu É tivesse verdade. feito outros cursos, coisas pequenas, né? Mas é uma, né, responsabilidade. Então, realmente, a primeira prova que eu fiz, eu tremia tanto, mas eu tremia tanto para fazer aquela prova. Eu sabia a prova, eu tirei uma nota boa, mas quando me entregaram a prova, aquele papel na minha mão, gente, eu voltei lá, acho que no jardim da infância, que você fica meio apavoradinha. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tenho que me acalmar, eu tenho que me controlar para responder a prova. Foi uma sensação de medo, de, né, ansiedade, será que eu vou dar conta? E quando a nota dessa prova saiu, foi uma realização. Eu falei, nossa, eu sou capaz. E aí foi indo um processo de entender. A primeira matéria eu estava perdida. Eu falava, meu Deus, o que eu estou estudando? O que eu O estou que que eu faço fazendo? aqui, né? O que que eu estou fazendo que, que, aqui? o que, que eu arrumei para mim? Por que eu fiz isso? Eu não vou dar conta. Então, aí meu marido, calma, você vai dar conta. E aí eu comecei a me organizar de horário, né? Eu levantava às 6 horas para levar o meu filho na escola. Então eu levava, ele pegava às 7 da manhã, eu levava ele. Então eu tirava de 7 da manhã até às 10 para estar estudando. A minha Sim. neta mora comigo.
Então eu acordava umas 8 e pouquinho, eu dava o cafezinho e falava, deixa a vovó estudar, a vovó está estudando. Ela é um docinho. Ela ficava quietinha, ela deixava eu estudar. Com a pandemia, isso meio que mudou. Que a gente meio que se descontrolou. Então, eu senti que foi um pouco mais difícil nesse momento. Sim. Mas eu consegui dar conta e as matérias, pouco a pouco, assim. A primeira foi bem assustadora. Depois eu comecei a buscar, eu comecei a entender, eu comecei a fazer pesquisa, e aí aquilo foi abrindo na minha mente e aquela sensação de realização de eu estou conseguindo. Foi muito, muito bom. Fico Tem até sido, arrepiada, porque são essas histórias que realmente movem a gente, que já está mais tempo no mercado. E aí eu falo assim, né? Hoje eu fiz um vídeo, até eu ia postar antes, mas na correria não deu tempo. Da mentoria, que ela falou assim, mãe, hoje live de novo? E não é fácil também, né? Eu tenho dois negócios e ainda me dedico a dar o curso e tal. E eu falei, sim, amor, mas por que você vai fazer live de novo? Daí eu falei, porque você quer que elas sejam como você? Daí aquilo me chocou e eu perguntei para ela, como assim, amor, como a mamãe? Explica melhor. Assim, que tem o seu escritório, que você trabalha de design de interiores. Eu falei, isso, amor, isso mesmo. É isso que eu quero dessas pessoas. Então, resumindo, é o meu propósito, né? Mas eu achei tão interessante que ela conseguiu captar o que eu faço. Então, de certa forma, sentir orgulho, né? e a gente, exatamente. Então, isso é um grande propósito. A minha filha ter orgulho de mim, porque além de eu viver do design, eu ajudo outras pessoas. Então, isso mexe muito com a gente. E aí, quando tu vens e me dizer assim, meu, Milena, eu tô conseguindo, e isso é muito legal pra gente, né? A gente, quando profissional, tu vê que a coisa vai acontecendo e a coisa vai dando sequência e a gente vai entendendo esse processo do mundo do design. Porque eu sempre falo para os alunos, falo para as pessoas que me rodeiam, Milena, é muito fácil para você hoje. Super fácil. Fácil porque eu já sei o meu caminho. Mas no começo a gente não sabe o nosso caminho. Então é fácil quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, não é fácil. Então por que agora tu estás conseguindo? Porque tu estás começando a descobrir o teu caminho, né? Então agora tu vais conseguindo destravar. Quando eu falo em abrir o seu escritório, eu bato muito na tecla, que é do zero. A maioria começa do zero, não herda nada de pai, não herda nada de mãe. O designer de interiores é muito guerreiro, né? É um ponto guerreiro. E quando eu falo do zero para a liberdade financeira, é um cuidado já no começo. É um cuidado que você está tendo agora na tua carreira de faculdade, né? Na tua carreira de curso. Esse cuidado é importante e a gente tem que começar a abrir a mente. Porque para ter um escritório, a gente precisa ter confiança na gente. Então, a insegurança, e eu já falei aí em alguns vídeos, estou preparando um baita conteúdo de novo aí sobre insegurança, que a insegurança é o primeiro passo que te bloqueia. Então, nessa tua jornada, sempre vai ter insegurança. Eu estou fazendo uma movimentação do meu escritório gigantesco de faturamento triplicar, né, das minhas duas empresas. E isso mexe com a insegurança. Hoje de manhã... Será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Hoje de manhã me mexeu assim, eu pensei, meu Deus, é muita coisa, onde que eu vou buscar todo esse cliente para dar esse faturamento? Só que, ao mesmo tempo, ela vem, mas eu consigo controlar ela para dizer, calma, Milena, tu vais conseguir. É só se organizar. E aí a gente vai organizando. Então, a primeira coisa que tu tens que cuidar nessa tua carreira profissional, que tu estás iniciando, é justamente a insegurança. Bom, para ti eu já vi que começou tirando de letra, porque depois de um tempo mais madura, entrar na faculdade de novo, então tu já conseguiu barrar um pouco ela. Só que cada passo eu falo assim, não quer dizer que a insegurança não é ruim, não, ela vem porque ela nos traz um medo, né? E aí esse medo, ele é importante também. Para ti até certo ponto ele é bom, né?
Porque tu tens que avaliar esse teu processo, avaliar onde tu quer chegar, se realmente tu pode chegar nisso, né? Então eu sempre falo muito isso. O medo gera insegurança, mas ele não pode te congelar. Tenha coragem. Ele não pode habitar, ele pode dar uma passadinha, morar não pode não. Pode morar na nossa casa, é isso mesmo. Então, o primeiro passo para um designer de interiores abrir o seu escritório é cuidar de si. É cuidar do seu sentimento, é cuidar da sua insegurança. É a primeira dica que eu te dou, né? Então, como tu vai cuidar dessa tua insegurança? Teu planejamento. Quanto mais a gente tem, deixa eu só aumentar aqui minha coisa que ficou, minha cabeça meio apertada. Quanto mais a gente tem planejamento, mais a gente se sente segura. Então, isso é muito importante. Milena, mas eu recebi essa semana algumas perguntas assim. Não sei se vocês viram, até respondi essa semana no Stories. Milena, sou recém-formada. Eu posso abrir meu escritório? Pode. Vai abrir CNPJ. Mas ou você é estudante, você não vai abrir CNPJ. Não. Você vai abrir o seu escritório planejamento. Porque quando você terminar a faculdade, você já tem um planejamento. Então, se você não conseguir abrir o escritório, mas você tem um plano B para conseguir um estágio. Se você não tem um plano B que não conseguiu estágio, que é a maioria, hoje eu estava vendo uma arquiteta no Instagram dela, que ela falou que abriu vagas, e em 2 dias ela recebeu 200 currículos. É muita coisa. É muita gente precisando de estágio. E é muita gente que não vai conseguir. Se tu não vai conseguir, tu tem que pensar. O plano A é um estágio, né? Ou o plano B, enfim, qual a tua meta. Mas o segundo é abrir teu escritório e tu vai ter que começar a trabalhar para ganhar dinheiro com isso, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então, primeira coisa, cuidar com a tua insegurança, porque ela pode te bloquear, porque tu vai ter insegurança, vai te ter a vida inteira. O medo de abrir o escritório, o medo de chegar lá numa obra e tentar captar um cliente, o medo de falar com o pedreiro, o medo de fazer um projeto e o cliente não gostar. Então, a vida inteira tu vai ter medo. Mas ele não pode te bloquear. Então, quando eu falo, o primeiro passo para o escritório de sucesso, né? Que eu sempre falo, o escritório de sucesso, é não deixar que a insegurança te domine. Para isso, você tem que fazer um trabalho, né, pessoal em você, e eu falo sempre mindset, afirmações e essas coisas, e além do trabalho pessoal em você, é ter o seu planejamento para abrir o seu escritório. E pode ser que você não vá conseguir um estágio. A gente vê essa é a realidade. Eu lembro que você abriu uma caixinha de perguntas e eu até perguntei a você o que seria mais vantajoso, né? Uma pós ou cursos extras ou complementar a faculdade de design fazendo a faculdade de arquitetura. Você falou para mim, o melhor que você tem a fazer é abrir teu escritório e cair dentro. Porque a gente fica... A necessidade do que tu precisa. Por exemplo, agora depois de 10 anos eu estou vendo que eu preciso de gestão de vendas. Porque eu estou contratando vendedor, eu preciso entender mais de gestão de funil de vendas. Eles falam de umas coisas que eu nunca ouvi falar, né? Consigo pronunciar. De CRM, de tudo mais, como que eu vou dar um treinamento para uma pessoa se eu não entendo muito também? Eu entendo da Milena vendedora, mas não da Milena que cuida de uma equipe de vendas, né? Então, entra, porque quando tu entrar, tu vai sentir a tua necessidade. Só que entra organizada, entra planejada. Isso que eu bato na tecla. As pessoas dizem, Milena, mas é só lá, eu nem tenho cliente ainda, é só projetar. Então, vontade de dizer, só projetar não é só projetar. Escritório envolve cuidar do teu fluxo de caixa. Escritório envolve captar cliente a vida inteira. Tu tem que ter um planejamento para captar cliente a vida inteira. Não é... Eu e o Pierre ontem, nós estávamos... A gente está a semana inteira em reunião, a primeira semana no escritório, a gente está com planejamento e tudo mais, ele também treinamento financeiro, estamos mudando de contador, e a nossa vida está no começo mudando a marcenaria, né? Que está se tornando uma fábrica de móveis, nós estamos mudando ela de local. Então, tu imagina como está o início. A loucura. Eu falei para ele, Pierre, de toda essa nossa trajetória, sabe o que eu mais me arrependo? E aí eu falei para ele, sabe o que mais me dói? Que a gente não sabia a importância de captar o cliente.
no início da nossa carreira. A gente foi atendendo o cliente que ia surgindo, das nossas conversas, das nossas rodas de amigo, o amigo do amigo que indicava, a família que vinha, e a gente foi atendendo assim. Se a gente soubesse a importância da captação de clientes lá no começo, meu faturamento hoje ia ser triplicado. Hoje eu atendo um nível de cliente no meu escritório. Pode ser que eu esteja atendendo um outro nível de cliente, né? Então, a captação de clientes é uma coisa que tu tem que saber do início ao fim da tua vida. Quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai ganhando, né, a experiência e vai evoluindo, né? Isso aí. No caso, você, na live de segunda de ontem, eu não lembro, você falou sobre, né, no caso, a captação de cliente, você fazer um planejamento de 3 meses e tal. A minha dúvida nesse sentido, eu vou captar o cliente, eu consegui, vamos dizer assim, 5 clientes, uau! Como que eu determino um prazo para cada um? Eu vou fazer essa obra, eu dou quanto tempo para cada cliente? Quanto tempo ele espera, mais ou menos, assim? Para fazer Né? para terminar o projeto, para te estar dentro desse processo do projeto. Por exemplo, porque no caso de fazer o projeto, apresento, ele aprova. Aí o outro também aprova. Como é que eu organizo essa... Entendi. Eu vou abrir só aqui, deixa eu voltar aqui no Trello. Eu uso uma ferramenta que se chama Trello, tá? É uma ferramenta que eu uso para fazer a minha gestão de equipe e gestão de trabalho. E daí, olha que interessante, eu vou te dizer que agora, início do ano, deixa eu abrir meu cronograma aqui. Daí no Trello eu tenho meu cronograma. Então, vamos lá. Olha quantos clientes. Eu tenho 4 pessoas, né? 3 que produzem projetos e no setor de projetos, uma que não produz projetos, mas cuida da parte de relacionamento com o cliente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu estou com 19 clientes em andamento. 19 clientes, estou atendendo todos ao mesmo tempo. Puxado, claro que... A gente sai da faculdade com medo de atender um. Pois mas eu estou atendendo 19, né? Amém. Eu tive um feedback de uma cliente que ela me chamou a atenção, assim, porque ela disse, eu estou sentindo falta do contato da Mi. Ela é uma amiga minha de muitos anos, irmã de uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, né? E eu pensei comigo, que bom estar sentindo falta de mim. Sabe por quê? Porque eu estou crescendo mais ainda. Hoje eu faço a venda, não faço mais o projeto. Então eu tenho, e eu estou atendendo ela melhor ainda. Por quê? Hoje eu tenho um melhor detalhamento. Eu tenho uma pessoa que só faz detalhamento, eu tenho uma pessoa que só faz conceito, eu tenho uma pessoa que só faz 3D. E cada uma se torna especialista nisso. Antes era a Milena que ia na obra, a Milena. E no ano passado eu deixei muita coisa escapar. Porque o delegar também é complicado, né? E eu tinha uma série de problemas, assim, as meninas riam, às vezes eu dizia para elas assim, olha, esse projeto hoje vai ficar aqui em cima da minha mesa que eu vou fazer, tá? E aí ela me dizia assim, elas riam e eu não entendia o riso delas. Elas riam porque elas sabiam que ia voltar para elas, que eu não ia dar conta. Porque hoje eu faço a gestão de vendas, hoje eu cuido da parte produtiva junto com o meu marido da nossa fábrica de móveis, eu auxilio o meu sócio no financeiro, porque ele também precisa de ajuda. Então hoje a gente está num patamar muito grande. Só que há 3 anos atrás, era eu e meus sócios, antes de a gente abrir a marcenaria, né, em 2017, por aí, era eu e meu sócio sozinho, e nós atendíamos o mesmo número de clientes. Loucura, né? Loucura. Mas não é loucura, é organização. Como que eu faço aqui então? A minha planilha está assim, ó. Eu divido por etapas. E só que tudo tem que estar amarrado também, Carla, com o seu contrato, com o seu orçamento, para ele entender que existem essas. Alguém me chamou de tia Mi, eu não vi quem que era. Aqui ninguém conhece a tia Mi, né? A tia Mi tá aí na pauleira. A Deise também estava sumida, apareceu aí. Bom, eu divido tudo isso, esse processo interno,
por etapas. Só que isso está amarrado na apresentação do meu orçamento, está amarrado no contrato com o meu cliente. Então, eu deixo tudo muito bem claro para ele quando eu vou apresentar o meu orçamento, como eu vou atender ele, tá? E isso é muito importante. Então, você precisa ter essa organização. Então, como que eu divido, assim, eu vou te dar uma parte, só a parte bruta, porque senão, só dessa, senão nós vamos longe, né? Mas a parte bruta, eu divido em etapas. O cliente entrou, eu crio uma divisão que vai ficar, assim, relacionamento com a minha menina lá, que eu falo que todas elas são minha menina e meu menino, tá? É tudo da família. E aí eu falo assim, ó, não vou dar os nomes, né? Mas, fulana, você abre o grupo, você é responsável pela entrevista do cliente então, e o relacionamento com o cliente. Então, ela abre o grupo no WhatsApp com os clientes comigo e com ela e com uma pessoa do setor de projetos, que hoje ela é supervisora do setor de projetos. Ela está dentro do grupo também porque ela cuida de toda a parte, detalhamento, conceito 3D, e também coloca a menina que é responsável pelo 3D. Porque nessa comunicação, às vezes o cliente pedia alguma coisa para mim e eu esquecia de passar para elas. Porque eram quantos clientes Muita eu falei? coisa. 18? Quanto que eu falei? Não lembro mais. 19. 19 clientes. Imagina, 19 clientes falando todos os dias contigo. Desses 19 clientes, tu abre leque para pedreiro, gesseiro, eletricista, encanador. Tu abre para as lojas, que tu precisa orçar, tu estás fazendo também acompanhamento de obras. Aqui é só de projetos, não tá meio cronograma de acompanhamento de obras. Eles não estão mais aqui, né? Então, abre um leque aí por dia, eu ter mais de 100 pessoas para responder o WhatsApp. Então, as pessoas agora estão sentindo falta porque eu contratei uma pessoa que cuida do relacionamento para mim. Não tenho mais como responder 100 pessoas. Alguém vai ficar de fora ou eu não vou responder com qualidade. Então, a primeira coisa que a gente faz lá é essa divisão. Então, o cliente chegou, o financeiro me deu ok, foi vendido, vai para o grupo do WhatsApp, a gente manda o questionário layout que nos auxilia nessa entrevista do cliente. Fizemos mais algumas perguntas, porque com a pandemia, antes da pandemia, eu fazia isso pessoalmente. Com a pandemia, a gente teve que mudar esse processo e o cliente também começou a gostar. É menos hora de deslocamento, é menos tempo na estrada e esse tempo ele tá na hora, no momento dele, que ele tiver um tempinho, ele vai conseguir fazer. Então foi perfeito. A pandemia trouxe umas coisas ruins, mas trouxe algumas coisas boas. Umas coisas boas. Vê que dá para fazer a distância e bem feito, né? Exatamente, dá para fazer a distância e bem feito. Que é uma das coisas que eu estou mudando dentro do meu curso, que é o Escritório de Sucesso, que eu ensinava até o ano passado a fazer a entrevista pessoalmente. E agora a gente está reestruturando ele, porque a pandemia veio e a gente vai reestruturando, né? E aí eu estou fazendo gravação de novos capítulos e tal, e esses alunos eles têm acesso por um ano ainda, né? Para frente. De todas essas evoluções do curso, a gente vai também atualizando eles também dentro ali da plataforma. Por quê? A pandemia mudou. O meu cliente não quer mais ir no escritório, não quer se sujeitar ao Covid, né? A vacina saiu, não saiu para todo mundo, então tá ali aquela coisa. Então, a primeira coisa eu faço isso, faço esse grupo do WhatsApp, faço a entrevista, que é o briefing, né? Como diz a Deise, o briefing é tudo muito bem feito, com perguntas certas para perguntar, para tirar as dúvidas principais. Se a gente não conseguir extrair muitas informações, o cliente não tiver tempo, a gente não passa para frente, a gente agenda pessoalmente, para não deixar esse tempo passar. Aí depois a gente fez a entrevista com o cliente, vai para o conceito, que a gente chama planta baixa e o estudo do layout, que é onde eu vou definir. Vou colocar mesa lá, fogão aqui, pia aqui, onde que eu vou colocar? A gente faz esse estudo. Fez o estudo, vai para outra caixinha, que é a apresentação. Então, ninguém vai para o 3D se não apresentou o conceito. E aí, da apresentação, vai para o 3D se foi aprovado, né? Planejamento estratégico, isso mesmo. Fez essa apresentação do 3D, foi aprovado, vai para apresentou o 3D, a equipe fez 3D, a gente apresentou, aí vai para o detalhamento. Foi para o detalhamento, vai para a conferência do detalhamento.
Por que que a gente ainda tem conferência de detalhamento? Porque é muito projeto e a gente prefere conferir junto com o cliente para tirar qualquer dúvida e às vezes o cliente não fecha marcenaria comigo, não fecha acompanhamento de obras comigo, então a gente acredita que o detalhamento ele tem que estar o mais perfeito possível, né? E conferido junto com o cliente, porque às vezes pode passar algum detalhe que era importante para o cliente e a gente não sabia que era importante. Então é ótimo isso. Então a gente divide isso. Então nessa semana, assim, por exemplo, eu estou com uma cliente na entrevista, mas eu estou com duas clientes no conceito. Então, aí quando você é sozinha, você divide dias. Aí você vai fazer assim, na segunda-feira eu vou captar clientes. Vocês não esqueçam de captar clientes, que eu mato vocês, né? Captação de clientes. Na terça-feira, se você faz acompanhamento de obras, você coloca lá, de manhã eu vou em obras. Na terça-feira à tarde, eu vou fazer tudo que é o financeiro, ou sei lá, né, a gestão e tal. Na quarta-feira, eu vou fazer só conceito. Conceito de todos os clientes que estão comigo. Na quinta-feira, eu vou fazer 3D. De manhã, né? Ou eu vou terceirizar esse 3D. De repente, a tua demanda é tão grande, tu já dividiu em etapa, tu já sabe o que o cliente precisa, tu já tem planta conceito definida, terceiriza 3D. Tem tanta gente boa fazendo 3D, ou terceiriza detalhamento, né? Então, tens ali as opções de fazer. Então, não pode terceirizar no começo a tua criação, porque ele vai te vir te buscar pelo teu jeito de projetar. Então, isso tu não tem como terceirizar, tá? Deixa eu ver aqui. A Deise que indicou para o grupo. Que legal, Deise. Obrigada. Aí, ó, bacana. É isso aí. A gente faz faculdade juntos. Que legal. E assim, então essas coisas tu vai se organizar. Então, tu começa a organizar a agenda da tua semana. E o que, que a gente faz no escritório? Toda segunda eu faço reunião com todo mundo. Olha, o que, que ficou finalizado a semana passada? Ficou finalizado tal coisa. Isso aqui nós não conseguimos terminar, Milena. Por que não? Por isso? Não, beleza. Então vai ficar aqui nessa caixinha, mas nós temos que ainda colocar esse cliente aqui. Então, tu também vai fazer essa tua gestão de tempo. Toda segunda-feira cria o hábito. Antes, quando eu não tinha equipe, eu fazia no domingo à noite, tá? Domingo à noite eu sentava aqui e planejava. Só que sabe o que eu também aprendi nesses últimos tempos? Eu vou com o meu planejamento de acordo com a necessidade do cliente. Então, assim, esse cliente aqui, Daisy, por exemplo, tô ali com um cliente que ele não tem pressa, a obra dele vai entregar em 2022. Mas eu tenho uma outra cliente que mês que vem quer começar a reforma. Vou dar um gás em qual eu vou atender esse cliente que eu fechei também. Vou fazer a entrevista essa semana que vem eu faço o conceito, mas esse cara aqui eu vou fazer o conceito também essa semana e o 3D, e vou apresentar para ele o conceito essa semana, para a semana que vem eu já ter como fazer o 3D dele. Entendeu? Vai dividindo por essas etapas. Então, isso é importante. E os processos entre ele dá esse tempo, né? No caso, conforme, né, o que você falou, uma eu estou fazendo conceito, a outra eu estou fazendo brief. Então, dá esse tempo para que você consiga administrar cada um, né? Isso. E porque o cliente vai chegar, às vezes, com aquela sensação de que ele acha que o projeto é rápido, que ele vai terminar em um mês, ele está com o apartamento todo. Ilusão. Não vai. Porque ele também precisa do tempo dele para aprovação. Ele vai ver o 3D... E aí ele vai ver, ou ele vai ver a planta conceito, poxa, Milena, mas eu tinha imaginado a cozinha aqui. Por que tu não fez a cozinha aqui? Não fiz aqui, porque o layout ergonômico não nos permite, porque isso, porque aquilo, né? E aí eu começo a provar para ele. E aí ele disse, poxa, posso pensar nesse layout? Posso levar para casa essa planta e pensar? Ele também precisa o processo de amadurecimento na mente dele. Então, é legal isso. Até porque, né, é a nossa criação, mas precisa ele estar bem dentro dela, né? Ele precisa gostar de estar ali, né? Isso mesmo, entendeu? Então, também ele precisa também precisa desse processo de amadurecimento. Então, você vai dividindo o seu cronograma de acordo com as necessidades dele, mas tenha em mente como que você vai atender. Isso se chama processos internos, organização. Quando eu apresentei para
para minha sócia Thaís, né? E eu falei para ela sobre processos internos, ela não conseguiu entender de primeiro momento. E ela disse assim, Mim, você acha isso importante? Eu falei, acho. Se eu tivesse isso no início da minha carreira, tinha transformado a minha vida. Eu tive que construir isso ao longo do tempo. E as pessoas... Poupar do tempo, né? Então, isso é compactar tempo, eu falo para ela, né? Eu falo muito disso para ela. Compactar tempo, né? Pegar a experiência de um profissional, que é o que eu estou fazendo de um treinamento que eu tô tendo, que o cara é muito experiente e tá me levando na mão. Ó, faz isso, porque eu já fiz esse caminho não dá certo, faz esse, porque esse aqui dá certo, entendeu? Então é muito mais fácil, né? Da gente já É ter claro. um caminho para seguir. Então, isso que eu te digo. Então, o projeto interno ele tem que ser dividido em etapas. É a primeira coisa. Tu vai ter que pensar como dividir esse projeto interno em etapas e vais pensar também como tu vais atender esse cliente. E só que o teu contrato e o teu orçamento tem que estar alinhado com esse teu cronograma, né? Ele tem que estar ciente de como é esse processo interno, inclusive nessa tua apresentação do orçamento. Falo isso para ele na apresentação do orçamento. O cara chega para mim e diz assim, eu quero que tu me entregue a obra em 3 meses. Impossível. Ah, mas fulano me prometeu. Vai com ela. Eu não vou te entregar. Meu, como tu é grossa. Um dia o cliente me falou, eu falei, sou grossa? Aí eu comecei a rir e falei, poxa, desculpa se essa foi a impressão que te passou, mas é que é a realidade. Eu duvido que ela vai te entregar em 15 dias todos esses projetos. Ela trabalhando sábado e domingo, virando noite, ela não vai, porque ela precisa da tua aprovação de várias etapas. Então, ela vai fazer o projeto que ela quer, sem a tua, sem o teu, a tua Aval, mente, né? e sem o teu aval. É isso que tu quer? Tu quer um projeto que os outros criem, tu mora lá dentro? Ou tu quer que seja a tua cara, o teu sonho? Então, a gente tem que começar a criar argumentos quando essas pessoas vêm falar isso para ti, tá? Tá. Uma coisa que você sempre fala, né, e outros designers que eu também sigo, sobre o acompanhamento de obras. No caso, né, eu vi os vídeos do YouTube seu e tal, e você está sempre falando sobre a hora que, né, a nossa hora, quanto vale, né, e tal. Como que eu incluo esse valor do acompanhamento de obra? Porque vão acontecer imprevistos. Como é que eu sei calcular isso? Como é que eu consigo calcular o acompanhamento de obras? Porque a obra pode ser prevista para durar 2, ou quando ser imprevisto, ela durar 2,5, durar 3, durar 4. Por isso que você tem que cobrar por visitas ou mensal. Se for 2 anos, né? Se levar 2 anos. E também você tem que ter contrato para acompanhamento de obras. Se você levar 2 anos de acompanhamento de obras, e que não for nenhum processo seu, que foi falho seu, ou alguma coisa nesse sentido, que também é importante, acompanhamento de obras, saber etapas, e quem vai entrar primeiro, quem não vai entrar, quem vai sair, quem não vai sair. Se você não é uma coisa que independe de você, eu tive um cliente em 2013 que eu incluí o acompanhamento de obras de graça, olha o que eu estou falando, eu incluí o acompanhamento de obras de graça no meu orçamento e tomei ferro no orçamento de projetos, porque na metade, quase na finalização da obra, o cliente parou a obra, porque ele não tinha mais dinheiro. Mas no contrato dele estava o meu acompanhamento de obras. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, eu não lembro, ele retornou. E eu tive que retornar sem ganhar gasolina, sem ganhar minhas horas de deslocamento, sem ganhar nada, nem um copo d'água. Eu literalmente tive prejuízo. Trabalhou de graça, né? E trabalhou de graça. Além de trabalhar de graça, eu tive prejuízos, porque eu deixei de atender outros clientes para estar na obra dele. Então, a primeira coisa que tem que aprender, acompanhamento de obras não se inclui em contrato de projetos. Projeto é uma coisa, projeto de interiores é uma coisa, acompanhamento de obras é outra. Meu acompanhamento de obras ou é por visitas, que também está estipulado quantidade de horas, são 2 horas cada visita. Daí depende, você pode fazer do seu jeito, né? O meu está estipulado 2 horas. Não quero ficar numa obra a manhã inteira resolvendo coisa com pedreiro e gesseiro, eu tenho outras coisas para fazer. Então, está estipulado 2 horas, horas excedentes paga, e você pode fazer mensal, um valor mensal que estipula 4 visitas mensais. Então, ele pode escolher assim, eu vou fazer essas 4 visitas mensais. Só que já deixa claro para ele que das 4 visitas do horário mensal,
mensal, uma dessas visitas é para o seu trabalho interno. Então, você só vai 3 vezes com ele, ou em loja ou em obra. Por quê? Porque você internamente vai precisar mandar projetos para orçamento, vai ter que fazer cronograma para ele, vai ter que pensar nesse planejamento da obra dele, vai ter que conferir os orçamentos que vieram, bater se foram conforme o teu detalhamento que tu enviou para os caras orçar. Então, você vai fazer trabalho interno. Então, 2 horas da sua... Então, assim, naquela terça-feira, o dia que você vai no acompanhamento de obras. Se você não vai no acompanhamento de obras, mas você reserva essas 2 horas para você fazer aquele serviço, que é mandar os projetos para o orçamento, mandar para as lojas orçarem, pedir os orçamentos novamente, conferir os orçamentos com o teu detalhamento. Tu podes usar dessa forma. Por isso que eu digo, acompanhamento de obras não pode estar junto com apresentação, com projeto de interiores. Tem muita coisa envolvida, né? Então, o cliente tem que estar ciente. Ontem eu fui fazer um orçamento para um cliente que ele quer que eu entregue a obra pronta. Então, eu que estou contratando empreiteira, eu que vou contratar o gesseiro, entre aspas, contratar, né? Eu vou gerenciar tudo isso, porque quem vai pagar para o gesseiro é ele, quem vai assinar o contrato com o gesseiro, mas eu vou gerenciar tudo isso para ele não ter que ficar correndo atrás. E aí ele disse, Milena, tu já passou teu orçamento? Já queres me passar? Eu falei, não, eu vou primeiro fazer o cronograma para ver todos os fornecedores que eu vou te auxiliar e quanto tempo vai levar a tua obra, de acordo com o que a empreiteira vai me passar, para ver quantos meses. Daí tu pode me pagar tudo numa pancada só, ou tu vai me pagando mensal. Mas eu vou te colocar lá minhas horas e o meu tempo determinado para fazer esse gerenciamento para ti. Entendeu? Entendi. Eu vou trazer mais para perto, porque o som abaixou consideravelmente. Eu quase não tô conseguindo te ouvir. Conseguiu me ouvir agora? Tá me ouvindo? Melhor? Oi? Tá me ouvindo melhor? Será que é aqui? Tá baixinho, não sei porquê, ficou muito baixinho de repente. Que estranho, deixa eu mexer um pouquinho no meu Eu já aumentei tudo aqui, mas tá baixinho. Melhorou um pouco? Melhorou um pouquinho, mas ainda tá bem baixinho, mas a gente vai conseguir. Tá. No caso, nós designers, a gente precisa estar igual arquiteto, engenheiro, estar junto ou atrelado a algum conselho para poder exercer profissão, para o escritório poder funcionar ou não. Ele tem o próprio conselho dele, né? Tu sabes disso, né? Ai. Poxa, tu me pegou. Eu vou pesquisar, depois eu vou colocar lá. Agora eu não lembro lá o conselho do design de interiores. Fugiu da mente. Mas a gente tem o nosso próprio conselho e você se cadastra lá e aí você também tem todo o auxílio dele. Eu não sei como é o teu curso específico, o meu na faculdade eu não posso mexer com nada que é estrutural, né? Eu não tenho permissão para isso. Então, numa obra dessa de reforma, ontem foi... tá dando eco na tua voz, Carla. Talvez queres sair e começar de novo? Eu não sei porquê. Quer sair e começar a entrar de novo? Eu não sei, ele tá baixinho. Eu vou fechar e daí tu manda a solicitação de novo. Tá bom. Vamos esperar a Carla conseguir entrar. Deu certo? Ai, deu. Eu tava muito baixinho. Não, beleza, que ótimo. E, então, assim, a gente tem, né, o designer de interiores, tem como arquiteto, tem o dele também, mas tens que sempre olhar como que é o teu curso, a tua faculdade. A minha faculdade, eu sou formada em design industrial. E o design industrial, a gente pode construir um avião. Então, porque a gente não pode construir uma casa, né? Só que a gente tem sempre muito bem na mente que a gente tem os parceiros para nos ajudar. Então, eu sempre falo isso. Eu construo uma casa, ok, eu construo. Com o arquiteto envolvido, com o engenheiro envolvido, com a empreiteira envolvida. Então, eu gerencio a parte... Porque, geralmente, quando eu pego um projeto de interiores, então eu vou ter que derrubar a parede, essas coisas... Eu tenho o meu layout definido. Só que
eu preciso do engenheiro. Ontem, nesse acompanhamento que eu fui lá, porque a gente vai iniciar a obra, foi um engenheiro e o dono da construtora comigo. Por quê? Antes de eu fazer o detalhamento ainda, de finalizar o detalhamento, o engenheiro foi comigo e ele avaliou. Milena, os bigodes estão correndo assim, aqui tá assim. Ai, que ótimo que tu deixou essa parede aqui de estrutura. Milena, essa parede aqui nós vamos tirar. Beleza, só que eu vou ter que fazer, já prevê lá no teu interior, porque aqui eu vou precisar fazer uma coluna de sustentação. Eu vou ter que fazer uma viga invertida para dar suporte. Tu acha que eu ia saber disso? Eu não sei, eu não estudei para isso, né? Sim. Então a gente tem que ter os parceiros, tem que fazer as parcerias. Isso é importante, a gente tem que ter isso em mente. Eu não faço nenhuma obra sem estar o engenheiro comigo, tá? Já teve um cliente que me disse assim: ah, Milena, não, mas o meu pedreiro entende, é quase um mestre de obras e um engenheiro. Mas eu não entendo. E se ele me disser que isso aqui é A mais B, eu não vou saber se é A e aquele lá é o B. Eu preciso estar respaldada. Então, no meu contrato, na apresentação do meu orçamento, está lá. Envolvendo estrutural, o orçamento do engenheiro é a parte. Claro que quando eu tenho meu parceiro, o valor que ele faz para mim não é como o cara ir lá e fazer um projeto com o engenheiro que alguém vai indicar para ele. Tem um valor, né, no preço do cara, mas como eu indico muita coisa para ele, ele também faz. Deixa eu ver, Carla, tenta baixar um pouco o volume do teu celular. Tá, eu baixei já. Baixa, daí tenta aumentar talvez um pouquinho. Ele tá... A voz tá indo e vindo. Vê se melhorou. Mas já melhorou um pouquinho, tá? Já melhorou um pouquinho, bem ruim. Então a gente tem que ter os parceiros. Então eu tenho esse parceiro, até esse engenheiro que ontem foi conosco, ele é um engenheiro da construtora, porque o que eu indico é outro engenheiro. E aí foi muito engraçado, porque eu era um periquitinho. Há muitos anos atrás eu conheci ele, já era um cara, esse engenheiro, eu nem sabia que era ele. Eu falei, meu, é você? Mas você não é tal pessoa de tal... Sim, eu sou. Falei, sabe aquela emoção de ter um cara que tu era um peixinho e o cara já era um tubarão? E hoje eu tô trabalhando com tubarão. De igual, né? De igual. E ele falou, e o teu marido, o Berdan, tá fazendo assim, a gente tem uma fábrica de móveis, tal. E aí ele, sabe, eu falei, ai, que felicidade, eu tô junto com o processo, é o que a gente estava falando lá no começo, né? Lá, assustador quando você entra e conforme o processo vai evoluindo, você vai crescendo junto e você fala, nossa, eu consegui. Eu consegui. Então foi muito gratificante, assim, ver que eu estava numa obra junto com um cara que eu admirava e que era o tubarão dos engenheiros. E você acabou respondendo a minha próxima pergunta. 84, eu ia falar disso. Ele se formou. Eu ia perguntar isso. Eu preciso acompanhar com o engenheiro, porque eu amo quebrar uma parede. Eu entro num lugar, imagino, eu já vou quebrando a parede, já vou botando um negócio aqui e ali. Eu falei, não, por isso que eu te perguntei. Eu complemento com a arquitetura ou eu acompanho, né? Com o engenheiro e arquiteto. Eu não preciso fazer, né? Eu posso ter... a equipe do escritório. Tu pode ter esses parceiros terceirizados, né? Tu pega um projeto, convida ele para participar junto e vocês tocam juntos. Hoje no meu escritório eu já tenho arquiteta que começou com a gente com estágio, ela já é arquiteta formada. Então a gente também tem já um respaldo dela também para algumas coisas, mas ela ainda não tem experiência. Então eu prefiro ter um engenheiro sempre na obra comigo. E no caso ele não precisa ser contratado do escritório, né? É de acordo com a obra. Essa obra eu vou precisar quebrar, eu vou precisar, eu contrato, né? Eu vou precisar, por exemplo, desse cliente, eu apresentei o orçamento e disse, o valor do engenheiro não está incluso. Aí ele falou ontem, Milena, eu tenho que pagar então esse projeto estrutural. Eu falei, sim, lembra do nosso contrato, do nosso orçamento? Ele falou, não, eu só quero saber o momento que eu tenho que pagar ele. Entendeu? Porque já está na mente dele, ele já sabia que o engenheiro não estava incluso no meu pacote. Então agora o engenheiro vai fazer o projeto estrutural, vai passar o orçamento e aí ele vai fazer o acerto com o engenheiro. Trabalho fora parte, mas que eu estarei acompanhando junto, né? Às vezes ele vai me dizer assim, Milena, vou colocar uma coluna aqui.
Ai, fulano, não dá pra gente pensar em um outro processo, ou diminuir, ou aumentar, ou, né? Porque o engenheiro constrói um mundo de coisas, então reforma de casa e tira de letra. Para que aquilo ali não prejudique a estética do móvel ou de alguma coisa. Ah, não, então dá para colocar mais para lá ou mais para cá. Então essa é a minha função, tá ali de olho para ver aonde as coisas vão acontecer e se não vai atrapalhar o meu processo de interiores. Entendi. Entendi. E no No caso, caso, assim, assim, no no escritório, escritório, você você hoje tem um hoje tem um escritório escritório montado, você montado, você tem tem uma uma pessoa para pessoa cada para cada fase, para fase, cada para cada função. função. Quanto Quanto ao, ao, assim, assim, pedreiro, pedreiro, eletricista, eletricista, essas essas pessoas, elas pessoas, são elas são contratadas do contratadas do escritório, escritório, ou como ou como engenheiro e engenheiro e arquiteto, você arquiteto. Você contrata de contrata de acordo com acordo o com tipo o de tipo de obra. obra. É isso aí. Eu não tenho nenhum parceiro registrado, né, no escritório e nem contrato com eles. Por quê? Esse dinheiro não pode entrar na minha conta. Eu não estou fazendo nenhum serviço com ele, é o meu cliente que está fazendo o serviço. Então eu tenho CNPJ, eu tenho nota fiscal, eu tenho que justificar o dinheiro que entra e sai da minha conta. E aí eu vou lá e contrato o pedreiro, né? E aí eu vou ter que pagar sobre o pedreiro, sobre a execução de obras, eu vou ter que pagar muito imposto. Então, o cliente, ele me paga e eu dou nota sobre o meu serviço de planejamento e gerenciamento. O contrato com o pedreiro vai direto para o cliente. É o cliente, eu gerencio isso. Então, o que eu faço? Eu tenho um checklist de obras. Então, quando eu faço a etapa do checklist, eu digo para ele, olha, agora essa etapa aqui foi concluída, pode fazer o acerto com o pedreiro. Pode liberar o pagamento com ele. Aí o cliente vai lá e libera o pagamento do pedreiro. Já aconteceu que o cliente vem, me traz um cheque para eu levar um cheque, eu traz o dinheiro para eu levar o dinheiro. Quando eu faço isso, aí eu preparo um recibo no nome do cliente, o nome do pedreiro e entrego o dinheiro e faço ele assinar o recibo para mim, para depois eu entregar o recibo para o cliente, tá? Isso é muito comum acontecer. Tem casos que até o cliente deposita tudo na minha conta, já teve um caso, mas isso deu muita confusão. Ele depositou quase que o dinheiro todo da obra na minha conta. E aí eu falei, e a gente dois inocente, eu falei, meu Deus, mas depois como é que eu vou justificar isso se esse dinheiro não é para mim? Então aí o contador nos orientou que isso não pode acontecer. Então também Tem que ser você aos tem que poucos. estar respaldada no começo da sua carreira também com o contador, isso é importante, tá? Você não Entendi. precisa abrir de cara o CNPJ agora que você está na faculdade, você se formou. Mas você já tem que ir com todo o planejamento e já estudar sobre a questão do CNPJ, notas, para fazer a coisa certinha. Entendi. Entendi. Eu vou Eu pedir vou pedir desculpa que eu desculpa vi que que eu está vi que está captando o captando o barulho de uma barulho de obra uma lá, obra a lá, obra a bem obra longe, bem mas está longe, mas saindo está saindo aqui. aqui. Não, mas aqui também acabou de passar um carro de som. A gente se A gente se assusta. Uma assusta. outra Uma coisa outra que você coisa que tem você tem falado falado bastante nas bastante nas lives é lives é sobre um sobre um caderno de caderno de obras, obras, né? Um né? Um acompanhamento, né? O acompanhamento, né? caderno O de caderno de acompanhamento. acompanhamento. Mais ou Mais menos ou o que menos o que precisa precisa constar. constar. Como a A gente, né, gente, dá né, o dá o check check de de cada cada processo, processo, né? Você tem né? Você tem batido nessa batido tecla, nessa porque você tecla, que você descobriu e você descobriu e trouxe para o você trouxe para o escritório, escritório, e isso e isso abriu a abriu sua a mente sua e mente, facilitou, né? facilitou, né? E o E que o que constar nesse constar nesse caderno de caderno obra, de pelo obra, pelo menos menos parte dele, parte né? Porque dele, aí né? no Porque aí caso no ele é caso seu ele é seu particular. particular. Você falou, eu Você fiz falou, eu fiz mudanças, eu mudanças, eu adaptei. adaptei. Eu não tenho medo de passar conteúdo, porque eu digo que sempre tudo é um processo. Você tem que estar com tudo, não é só o caderno de obras que vai te salvar a vida, né? Sim, Mas sim. pode te ajudar. O caderno de obras eu também catei de uma obra. Eu fui numa obra com um técnico de edificações. Quando eu vi o caderno dele, meus olhos brilharam. Daí eu falei assim, posso dar uma olhadinha no teu caderno de obras? Aí ele falou, pode. Daí eu falei, e se eu tirar uma foto dele? Tu deixa? Daí ele assim, claro que eu deixo, Milena, tranquilo. Aí eu tirei a foto daquele caderno de obras e descobri a maravilha que aquilo se tornou na minha vida, né? Então, nesse caderno de obras, eu registro o nosso relacionamento da obra com o cliente, o pedreiro, né, com os parceiros, fornecedores e o escritório. Por exemplo, ontem a Larissa, que é a menina que trabalha conosco, foi acompanhar a obra e o eletricista está fazendo instalação de luminárias. E esse cliente eu acompanho a obra. Então, ela foi lá no primeiro dia, passou, eu estudei junto com ela, porque eu também treinei ela e ela já está conseguindo fazer as coisas, então ela passou e explicou todo o projeto.
o eletricista tirou as dúvidas, os 3 alinharam o que precisava ser alinhado e ela anotou no caderno. Então tem que ter as observações lá. O nome do cliente, o dia que ela foi na obra, se estava nublado, se tinha sol, qual que é o número dessa visita, porque alguém pode pegar esse teu caderno e arrancar alguma folha. Então, Entendi. numerações. Número de visitas, né? Data da visita, o horário que foi a visita e quem foram as pessoas que estavam relacionadas com isso. Então hoje foi o GC, o eletricista, cliente e escritório. Então ela faz um X lá. O que foi definido? Relatório. É como se fosse uma ata. Então ela anotou lá. Pontos de iluminação foram alterados porque a construtora mexeu na boca da churrasqueira e nós resolvemos alterar os pontos de iluminação alinhados com a boca da churrasqueira. Está anotado lá. Se ela não puder mais acompanhar a obra, o que vai acontecer? Eu vou pegar o caderno, o diário de obras, vou ler tudo que aconteceu, vou ver tudo que foi relacionado e eu estou preparada para ir lá fazer o acompanhamento de obras e dar sequência. Você não se perde na obra, né? Você não se perde na obra. E ela também anota o que precisa do próximo passo, que o cliente pediu alguma coisa, para quando ela chegar no escritório, ela avaliar isso. Então, tudo isso são processos e são organizações, né? Só que nada desse material adianta, todo esse conteúdo que está lá dentro do meu curso não adianta se você deixar lá ele parado. Entendi. Tem que usar. Então, você tem que abrir seu escritório. Tem que colocar a cara a tapa. Eu até pego muito no pé das alunas, porque elas não me usam. A gente tem um grupo no Telegram, grupo numa comunidade, que eu estou lá, né, para ser usada. E aí elas têm vergonha de me usar. Então, às vezes elas me mandam particular, e eu quero que mande lá. Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de Pode outras ser de todo mundo. né? Então, isso eu tô batendo esse ano. Esse ano eu vou vir com tudo nessa tecla. Esse ano elas estão ferradas. Esse ano eu quero pegar elas. Porque senão não adianta tu comprar um curso. Não adianta de nada, tu não vai colocar em prática. Entendeu? Entendi. Em prática. Então, o caderno de obras, ele serve para isso. E também para uma segurança tua. Porque, por exemplo, o gesso. A gente tá hoje num dia ruim, choveu a semana inteira, era para começar a pintura, só que o gesso não secou. Só que lá na frente, na entrega da obra, o cliente vai dizer assim, Milena, tu atrasou 3 meses, sei lá, 15 dias essa obra. Sim, lá no dia tal, de tal data, você estava junto comigo na obra, ou, sei lá, o cliente, o gesseiro, e nós avaliamos que foi aqui, ó, chuva, 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 chuva. Nós relatamos lá que o gesso não tinha secado para a gente poder ir para a etapa da pintura. Acabou. Você tem uma de informações, entendeu? Você tem as comprovações de cada problema ou de cada evolução da obra, né? Isso mesmo. E também é uma prova para eles me cobrarem. Porque às vezes eles me pediam as coisas e, mas eu não fiz. Milena, eu te pedi isso lá em tal data, olha lá na tua ata. Viu? Serve também para eles como alimento. Então, a gente também, isso aí é uma prova, né? Tanto para mim quanto para o cliente. E aí, a gente tem um hábito embaixo, tem lá quem assina. Se o cliente está na obra, ele assina. Se ele não está, eu assino, ou quem foi para a obra. E, além disso, a gente chega no escritório e manda por e-mail. Entendi. Bem bacana. Nós temos só mais uns minutinhos. Me conta aí o que mais tu precisa. Não, as minhas perguntas agora, porque a maioria delas você respondeu nas duas lives, segunda e terça. Que ótimo, que ótimo. Aí eu fui separando algumas coisas que eu vim estudando durante a semana, vendo nas lives, coloquei aqui o que constava nesse caderno que estava minha. Eu estava falando, meu Deus, isso deve ser apaixonante. Mas é isso. São várias coisas. Os fornecedores que estão na obra, então tu tem que relacionar dentro de uma obra, tu tem que pensar quais são os fornecedores que sempre vão estar. Aí eu não fico escrevendo, eu já tenho a caixinha com o nome de cada um e uma observação se entrar uma pessoa nova. Mas eu faço um X para ser rápido.
tem o nome do escritório, os dados do escritório, os dados do cliente, os dados da obra, porque se alguém pegar, precisa do endereço para ir lá ou passar para alguém. Tá no diário de obra, só vai lá e olha e encaminha, entendeu? Entendi. Então, isso é muito importante. E principalmente as observações, a ata do que tu vai relatando e vai acontecendo na obra, tá? Ano passado, o meu acompanhamento de obras teve algumas falhas, porque o ano passado, não sei se vocês me acompanham, vocês já sabem que a minha mãe veio a falecer, em 2019, tô falando, né? Então, 2019 para 2020, eu meio que me desestruturei um pouco emocionalmente. Normal, né? Eu fiquei um pouco perdida, sabe? Isso vai acontecer. E tá tudo bem. Algumas pessoas entenderam, outras pessoas não entenderam. Tá tudo bem. O importante é você ter isso em mente, que você vai ter momentos que você vai falhar e você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso é muito importante. Não se cobrar tanto, né? E eu sempre digo, eu aprendi a fazer uma avaliação assim, Milena, nessa tarefa você deu o melhor de si? Dei. Eu fiz o que eu podia. Todas as minhas energias foram voltadas para isso, eu fiz isso, mas isso aconteceu porque tal pessoa, né, esteve envolvida. Poxa, vou ficar feliz. Mesmo que a pessoa não tenha gostado, eu dei o melhor de mim. Então, sempre eu cuido muito com isso, porque essas emoções, elas me atrapalharam há muitos anos, e eu não quero que te atrapalhe, não quero que atrapalhe quem escuta a gente, tá? Então, assim, essa semana, nós vamos ter 10 dias de lives, e todas as lives que eu tô trazendo, ontem foi de vendas, não sei se tu chegou a entrar, Carla. Acho que sim. Entrei, tava lá. A de vendas, ela para realmente abrir tua mente, porque tu tens que entender esse processo de vendas. Então, a gente tem uma semana inteira de todas as lives que são importantes, focadas para abertura e para ter o teu escritório de design de interiores. Então, participa lá, a gente vai ter o evento, né, que é do dia 25 ali, começa, que é voltado para chegar, né, o 30K+, a jornada 30K+, que é para sair do zero, para ter a liberdade financeira de vocês. Porque se eu consigo faturar mais de 30 mil reais por mês, né, teve meses que eu faturei 3 vezes esse valor, por que vocês não conseguiriam ter a liberdade financeira de vocês e chegar nisso? É um passo a passo, é uma construção. Então, essa jornada é realmente para mostrar para vocês que vocês conseguem. Não, e você falou ontem, né? Procura cursos, né? Não só da faculdade. Eu senti a necessidade, meus amigos também, a Deise, de fazer um curso de 3D fora, de fazer um CAD fora. O pessoal da faculdade, ele nos dá uma visão, mas ele não nos aprofunda, né? Exatamente. Então, é o que você está falando, o teu curso, isso é o que você falou, eu não entendo de vendas, eu vendo, mas não entendo. E a gente que está saindo, né, do foco, entende menos ainda. Você está nos dando toda essa bandeja, com todo, vamos dizer, toda a alimentação da área de vendas, e é mais uma oportunidade, é mais um curso para complementar. Isso, e entender que mesmo que vocês estão na faculdade, vocês vão ter que ter esse planejamento. Olha quantas perguntas tu me perguntou e nem está trabalhando na área. Mas eu tive pessoas, eu tive conhecidos que ainda na faculdade já tiveram seu primeiro cliente. Porque daí eles não precisam fazer uma reforma inteira. Mas apareceu uma amiga que queria reformar o quarto do bebê, ela tinha engravidado, e essa pessoa me disse, Milena, eu comecei a atender ela. Eu fui lá, fiz o meu orçamento para ela, disse, olha, eu vou te cobrar tanto para fazer esse projeto de interiores aqui. Não mexi em estrutural, porque eu não tinha bagagem para isso. Eu fiz, né, eu fiz o que eu tinha aprendido até então na faculdade e já fui treinando, já fui, como era uma amiga, já fui passando. Então, a gente mudou a cor das paredes, a gente mudou as portas dos armários, uma sugestão de decoração que transformou o quarto. Então, ela já conseguiu entrar no mercado de trabalho antes de sair da faculdade, né? Sim, eu tenho um amigo que quer reformar a piscina. Eu tô meio dando uns toques nele. Daí ele faz um projeto para mim. Eu falei, faço. Falei, meu Deus, meu primeiro projeto. Mas é uma coisa pequena. Você falou, uma coisinha, um amigo, um vizinho, um parente. E é assim que começa
começa, Carla, é assim que começa. A gente começa com o nosso ciclo, né, o nosso círculo ao redor, e depois a gente vai para o segundo, e depois a gente vai expandindo. A gente começou a nossa fábrica dos móveis com 99% dos clientes eram indicação da Invento. Ontem a gente conversou um pouco, aí meu marido, e daí ele falou assim, a Invento é muito importante para manter a fábrica e tal. Eu falei, será? Vamos avaliar agora. Quantos clientes tem na produção que são nossos? Só teve de dezembro. E os outros que eu vendi? Nenhum é da Invento. Falei, porque cresceu. Ela não se sustenta mais só com a Invento. Ela se sustenta de outros profissionais, de outras formas de captação de cliente. Então, a Invento já não sustenta mais ela. Entendeu? Então, porque ela cresceu. Ela tomou uma proporção que hoje ela anda com as pernas dela. Então, ela não precisa mais da Invento para ter serviço lá. Porque ela já está numa proporção tão grande que a Invento já também não consegue... suprir a capacidade de produção da empresa. A empresa está muito maior do que o que a gente consegue mandar de serviço para lá, né? Então, é um crescimento, e esse crescimento que vocês têm que ter em mente, só que é um passo a passo, é um processo organizado, o mindset, que eu falo, Milena, o que é mindset? É a mente focada, a mente alinhada com seus propósitos, a mente alinhada com tudo isso que você vive, a mente alinhada... eu falo muito no mindset da pessoa motivadora. Na minha vida profissional tem 2 pessoas motivadoras que quando eu quero dar uma murchada, assim, que eu tô cansada, não sei o que, ele, vamos lá, tu é ótima nisso, tu é fera nisso. Ele me elogia, ele me incentiva, que é o meu sócio. Então, quando ele vê que eu tô com a bola baixa, ele chega e me dá uma injeção de ânimo. Helena, não desanima, tu é fera nisso. Por que tu tá achando que tu não é boa nisso? Olha o que tu construiu, tu fez isso. Tu acha que tu não vai dar conta disso? Então ele vai lá e me injeta. E aí eu tenho também em contrapartida mais uma outra pessoa que ela chega e diz pra mim assim, né? Que é a Thaís. Mi, o que deu hoje? Eu falei, hoje eu tô chateada. Por quê? Por isso. Mi, mas avalia o que tu fez. Olha, entendeu? A gente tem que ter essas pessoas. Então, a partir de hoje, já que tu vais querer abrir teu escritório, pensa nessa tua pessoa motivadora. Quem vai ser a tua pessoa que... E eu já percebi que é teu esposo, tá? É ele mesmo. Né? Pelo que tu me falou, eu já captei a vossa mensagem. Então, pede essa ajuda para ele. Pede para ele ser essa tua pessoa motivadora sempre quando tu estiver para baixo. Não, ele saiu para trabalhar hoje, ele me botou lá nas nuvens. Para te ver, a gente precisa dessas pessoas. Então, a primeira coisa que tu vai ter que ter muito forte nisso é aquela pessoa que vai te dar sempre o apoio. Meu marido hoje, ele é também o meu braço direito. Se não fosse ele na minha vida, eu nem sei o que teria acontecido. Só que ele também tem as preocupações dele, porque ele também tem o negócio. Então, às vezes, ele não consegue ser a minha pessoa motivadora, porque ele tá com a bagagem dele para cuidar, entendeu? E ele veio trabalhar comigo há uns 3, 4 anos. E o Pierre é o cara que começou comigo em 2011, 2012. Então, é o cara que tá sempre comigo e é o cara que conhece todas as dores do interiores comigo. Então, isso que é o legal. Então, quando eu, às vezes, quero dar uma baixada de bola, eu vou, lembra que tu fez aquilo lá? Aquilo lá não é pra qualquer um, entendeu? Ele vai lá e busca uma história pra me resgatar, pra me levantar. Muito interessante, né? Aqui é uma via de mão dupla. Eu fortalecendo quando ele tá murchinho e ele comigo. E tem uma amiga também, que é psicóloga, e ela também, eu com ela comigo. E assim, comece. Se tu não começar, tu nunca vai saber o que é o caminho do design. E se tu tiver dúvida e precisar de ajuda, pede uma ajuda para tua colega de trabalho que já fez alguma coisa. Por exemplo, vai fazer esse projeto da piscina. Eu não sei nem por onde começar. Pesquisa e vê se tem alguma pessoa, eu tô fazendo um projeto assim, alguém quer pegar esse projeto junto comigo para me ajudar? A gente divide e tal. Vamos fazer juntas pra gente criar essa experiência? Então, vai criando o design de interiores. A Carla é a que nos dá força no grupo. Que legal, Carla. Tu é a motivadora do grupo. Que bacana. O grupo dá uma murchada, eu coloco no negócio. As pessoas motivadoras são importantes na nossa vida, né? E a nossa área do design de interiores é uma classe muito fechada.
A arquitetura e o design de interiores é uma classe muito fechada. E há 10 anos atrás e ainda hoje eu não tenho muito aonde me apoiar. Tu achas que eu vou poder ir lá no escritório de uns caras que atendem os clientes de classe alto, padrão, e pedir uma ajuda para eles, vão mandar a merda. Eles não compartilham, eles não ajudam. Então, quando a gente consegue criar um clã, criar, né, o nosso meio, criar o nosso ritual e conseguir trazer mais pessoas para esse clã, mais a nossa profissão cresce. O nosso grupo, quando tá todo mundo murcho, eu vou lá e boto uma xícara de café. É o nosso meme. Para dar uma animada. É isso aí. E trazer Não, e assim, né? Eu acho que é isso aí. Eu queria te agradecer, né? Porque a gente amiguinho de Instagram, mas hoje a gente se conheceu pessoalmente. E eu sei que é seu trabalho, mas de certa forma você está me ajudando e toda essa galera que entrou aí, é o que você falou no começo. A sua filha falou, live de novo, mãe. Você não, minha filha, é importante. Eu preciso ajudar outras pessoas. Então, essa sua disponibilidade, mesmo que seja o seu trabalho, a gente sente que você faz com prazer. Você responde, a gente bate altos papos no direct. Pode não ser na hora que eu pergunto, mas você tira um tempo para responder. Isso é tão importante para quem está começando, para quem está tão assustado fazendo a faculdade, acha que não vai ser capaz, que não vai dar conta, que não vai ter processo de criação, não vai conseguir criar. Quando a matéria veio para mim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou criar? O grupo, a gente no grupo desesperado, tem que criar uma cama, uma cabeceira. Era um negócio tão pequenininho. Hoje eu olho uma cabeceira e falo, nossa, frio, nós temos. Mas lá atrás era assustador. E o que você tem feito? É assustador lá atrás, né? O que você tem feito tem ajudado, né? Eu sigo alguns Instagrams em que as pessoas sequer te respondem. Eu falei para uma outra menina, de vários que eu sigo, eu tenho 4 que me respondem com muito carinho. E você é uma dessas. A gente sente que faz isso com prazer, com carinho e está dividindo. Então, você acaba multiplicando. Porque multiplicar é dividir. Quando você divide, o seu multiplica. É o propósito, né? Então, eu que estou te agradecendo, né? Você tem que me agradecer. Eu que tenho que te agradecer. Essa 1 hora de hoje, essa 1 hora dessas 10 lives até o curso, o tempo que tem antes dessa 1 hora para preparar cada coisa dessa. Então, o reconhecimento é muito importante. Então, eu estou deixando aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, o meu muito obrigado e, com certeza, o muito obrigado de todo mundo que está assistindo nesse momento e que está assistindo cada dia de noite nas lives. Que eu faço realmente com amor. Porque não é fácil. Eu podia estar brincando com a minha filha. Isso. Ela tá ali na sala e eu pedi, Laura, baixinho, a mãe tá na live, né? Então, a Thaís me conhece, são poucas pessoas que me fazem chorar, tá? Desculpa. Não, é porque eu lembro o dia que você postou que ela estava com febre, que você cancelou. Eu fui logo lá perguntar, ela tá bem? Eu falei, poxa, a bichinha estava com febre, você postando conteúdo, fazendo uma live rapidinha. Eu falei, nossa, é realmente por amor, é por carinho pela profissão e por ver o outro crescer que para você nem precisava importar, você não me conhece, eu estou no Rio de Janeiro, você está no Sul, e você está se importando comigo e com quem está por esse Brasil. Esse nosso grupo da faculdade também é assim, a galera de vários lugares do Brasil. E a gente se ajuda e cria uma amizade linda. E a gente não se conhece pessoalmente. E é um grupo que vai te fortalecer muito, tá? É um grupo que vai te ajudar muito. E assim, se quiser me colocar dentro desse grupo, se puder, entro com o maior prazer, porque eu já participo hoje de outros grupos, né? E eu falo o quanto é importante a gente... A Carla faz rir e chorar. Oi, Carla, tu pega na ferida. Eu falo que meu coração tá cheio, agradecimento, né? Esse crescimento profissional, né? Eu e meu sócio, a gente veio passando por muitas coisas nesses anos de escritório. E essa semana, a gente também teve uma outra chibatada que mexeu muito numa ferida, né, do escritório muito grande. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar e a entender todo esse processo.
e que essa questão de eu me dispor a fazer conteúdo para vocês, o Pierre ainda me falou, ele veio para preencher o vazio. Você sabe qual é o seu vazio e você sabe por que você está fazendo isso. Ele veio para... caiu alguma coisa lá na sala. Ele veio para preencher um vazio seu. E eu sei qual é. Ele me falou, né? E depois eu fiquei pensando e eu pensei, é verdade. Eu tenho um propósito. E quando a gente começou a nossa carreira, eu e o Pierre, ele falou, eu tenho um propósito de vida. Eu quero com a minha profissão ajudar as pessoas. Eu lembro muito claro isso, ele ter falado isso para mim. E aí a gente falou isso há 12 anos atrás. E hoje eu vejo que eu estou fazendo. Não é assustador? Eu plantei lá 12 anos atrás que eu tinha um propósito. Que não era só trabalhar como design, né? E eu queria fazer algo diferente. E ele falava muito isso. E eu falei, ele é muito louco, mas é verdade. A semente leva um tempo para virar árvore e florescer. Exato. Ela tem um processo. Eu falo. O escritório é isso, você tem que plantar semente agora, para quando vocês se formarem já tá com tudo engatilhado para seguir. Se você não plantar semente agora, ela não vai nascer quando você se formou. Aí você se formou, não conseguiu o estágio e não sabe o que fazer e vai ficar meses desempregada sem ter seu primeiro cliente, né? É complicado, então não quero que você passe o que eu passei, não quero que vocês que assistam a live passem sobre o que eu passei nessa vida. Porque hoje eu tenho carro, tenho empresa que fatura mais de 1 milhão, eu tenho casa com piscina, eu tenho outros imóveis, o meu sócio também, a gente está comprando outros imóveis, está saindo de um galpão de 180 metros quadrados para um de 600 metros quadrados, não foi à toa, foi uma construção. Como você disse, começou num lugarzinho de ferramenta. Até um ano atrás eu tirava pouquíssimo, eu tirava só o dinheiro do escritório só para pagar as contas de casa, porque nós deixávamos todo o dinheiro que entrava para girar e investir. Esse foi o nosso foco. Então eu sempre foquei em tirar um pequeno salário para poder deixar dinheiro em caixa. E a gente cuida de cada centavinho. Então, a gente vai comprar um carro para a empresa, a gente estuda as possibilidades, se vale a pena financiar, se vale a pena tirar dinheiro do fluxo de caixa, quanto que é esse juro, se aquele banco não faz mais barato, se essa é a melhor opção. Aí até o meu marido fala, vocês demoram muito para tomar uma decisão. Claro, ela é avaliada. É avaliada para a gente correr o menos de risco possível. E isso é importante, né? A gente tem que ter isso em mente. E o escritório é a mesma coisa. Porque como é que você vai abrir seu escritório se você não avalia o que precisa para ele? Você vai correr riscos. Tem várias pessoas que abriram seu escritório e estão ali 1 ano e conseguiram 3 clientes. Não é nada para 1 ano. Mesmo que seja um cliente de 10 mil cada projeto, 20 mil, mas é pouco para 1 ano. Não te mantém, tu não tem a tua liberdade financeira. Tu não paga tuas contas com aquilo. Entendeu? Sim. Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu que agradeço de novo, eu falo sempre, eu sou grata. Gratidão é a maior palavra que eu venho utilizando nos últimos anos por ter vocês, né, aqui que participam e que estão sempre juntos com a gente, por eu poder compartilhar meu conhecimento, por eu ter saúde para fazer isso, por ter pessoas ao meu lado que me apoiam nesse propósito, porque eu poderia muito bem do meu lado não ter esse apoio. Eu tenho apoio de família, amigos, escritório. A minha equipe está lá trabalhando, né? Está lá no escritório, todo mundo atendendo esses 19 clientes. Fora o auxílio para marcenaria. Então, tá aí. Deixa eu agradecer a Thaís também. 9 horas da manhã eu mandei, Thaís. Não vai ter raiva, eu achei que era Ela, não, é a gente, desculpa. Mas ela é maravilhosa. É o meu braço direito. Ela é meu braço. Ela é maravilhosa. Direito, esquerdo e as 2 pernas. Se Ela é um doce. É um doce. Quem conhece ela sabe que ela é um doce. O que ela puder entregar dela para ajudar, essa menina tem um propósito muito grande. O propósito dela é forte, tá? É forte. Ela é a transformadora do ser humano. Então agradece ela por mim, ela tá botando aqui, mas eu não consigo ler, eu tô sem óculos. Obrigada, colocou um coração. Eu é que agradeço, Thaís, obrigada por todo o carinho, pelas nossas conversas pequenininhas, mas foi maravilhosas. Que legal.
Tomara que o pessoal tenha gostado dessa live. Tomara. Maravilhosa. Eu amei. E eu vou abrir uma caixinha para quem quiser do curso dali que você participa, também coloca lá. Quem quiser uma mentoria, eu vou abrir para a gente abrir aí esse espaço para mais pessoas. Tá bom? Tá bom, querida. Um bom dia. Beijo, tá? A gente fica lá no direct e nas caixinhas de perguntas. Ótimo, adoro. Um beijo, fica com Deus. Um bom dia. Bom dia, galera. Gente, que live! Olha, a primeira live que me fazem chorar. Essa Carla é fera, hein? Quero agradecer, dizer para vocês que a jornada 30K+ tá aí. Dia 25 começa o evento, se cadastrem para esse evento. E essas lives são de aquecimento para essa semana, para essa jornada. Eu quero levar você do zero à sua liberdade financeira, a faturar mais de 30 mil reais como eu faturo com o meu escritório. Eu quero você lá. Vamos junto? Tô esperando vocês. Beijo, tá? Fiquem bem.